Olá pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Rogério Mazzini, professor de História, Sociologia, Teologia. E na videoaula de hoje nós iremos abordar um pouquinho sobre a história do Carnaval. A história do Carnaval ela é muito mais antiga do que muita gente pensa. Lá na Mesopotâmia, na Babilônia, onde existiam algumas festas em que o preso ele era vestido de rei, ele era tratado como rei, ele se alimentava, ele tinha acesso às mulheres do rei e depois ele era chicoteado e enforcado. E também, por outro lado, o rei, em algum momento da história dos povos da Mesopotâmia, existia um dos primeiros deuses que era adorado lá por nome de Marduk. O rei, diante da estátua de Marduk, ele se despia de toda a sua pompa de rei, seu poder, sua autoridade, e era tratado como, naquele momento, um servo. Ele era chicoteado, ele era torturado em sinal de humilhação perante aquele Deus. E depois ele retomava aí os seus poderes de rei e era tratado como rei, se vestia como rei novamente, e isso fazia parte, este ritual, tanto de um lado como do outro, essa troca de funções sociais, de figuras sociais, sempre foi algo muito normal desde o início da história do Carnaval. Por isso que na história da Igreja Católica é muito falado que o Carnaval ele teve origem em religiões pagãs e que acabou influenciando bastante a questão da cristandade, a igreja cristã ao longo de sua história na Idade Média. E de fato teve influência sim. Quando entra na Idade Média, em que as pessoas, elas também, ou homens, se vestiam de mulher e saíam a beber e a farrear, e também a questão de pessoas que entravam na casa de muita gente e que era recebido e comia, bebia, e também, inclusive, tinha acesso a mulheres daquela casa, caso tivesse permissão. Mas antes disso, na sociedade greco-romana, isso já existia, e aí é que vem a grande influência para o Carnaval ao longo da Idade Média. Existia... Bom, em primeiro lugar, vamos entender a questão do nome, a origem, a etimologia, ela já nos traz uma visão muito importante e uma visão também com significado religioso. Carnaval, carnes, lembra carne. Levale significa retirada ou retirar. Então, retirar a carne, abolir a carne, não somente no sentido do comer, do se alimentar, mas também no sentido religioso de santificação, de distância da pecaminosidade, uma vez que
essa carnes aí, que teve origem do latim, significava também a questão de se entregar a todos os prazeres da carne. Então não era só uma questão de se alimentar da carne, de se empanturrar de carne, mas também a questão religiosa. Na Grécia Antiga, existia uma festa dionisiana em homenagem ao deus Dionísio, em que a prática de se entregar aos prazeres da carne e também a questão da alimentação, da bebida, que é o mesmo deus Baco, tá? Dos romanos. Então, Dionísio, o mesmo deus, o equivalente ao deus Baco, que é o deus do vinho, e a partir daí, em adoração a este deus, é que toda essa bebedeira e se alimentar e se entregar aos prazeres da carne, a prática também do chamado sexo grupal, tanto é que foi do deus Baco que surgiu, que saiu a palavra bacanal, tá? Então as orgias ocorriam constantemente nessas festas a este deus. Existia a prática na Idade Média do intrudo, que era sujar as pessoas, daí até escravos era permitido que saísse às ruas, e eles brincavam de jogar barro, terra, de sujar um ou outro, ou com algum tipo de tripa de animal, jogar também águas de cheiro, e posteriormente começaram a jogar urina uns nos outros. E então esta prática do intrudo era algo normal, era algo natural nesse período aí de carnaval. Um período mais ou menos entre o Natal e a Páscoa. Acontece que na Idade Média foi instruído que, é claro, talvez por uma preocupação religiosa, para que não perdesse adeptos para outras religiões e outros deuses, talvez tivesse essa preocupação também na questão dos seus fiéis, foi introduzido a questão da Quaresma, que era exatamente uma data mais aproximada da Páscoa, portanto 40 dias antes da Páscoa. Foi determinado aí uma data oficial do Carnaval. E acontece que antes disso, na festa do Carnaval, as pessoas se entregavam aos prazeres da carne e comiam e bebiam, as orgias e tudo mais. No entanto, quando chegava a quarta-feira de cinzas, algo que passa a ter influência
lá do Antigo Testamento, em questão de humilhação da pessoa, do cristão a Deus, o padre ele fazia uma marca na testa da pessoa com cinza, quarta-feira de cinzas, e a partir desse dia, 40 dias, a quaresma, onde a pessoa não comia carne e era um período de oração, de purificação, de reflexão religiosa, ou seja, a pessoa ela pintou e bordou, né? E agora ela vai ter este momento de purificação. Então, a igreja ela utilizou esta ferramenta, fez uso desta ferramenta com muita sabedoria, certamente, porque poderia existir aí uma evasão muito grande de seus fiéis, de parte de seus fiéis, e perder muita gente, né? Então, existiu uma tolerância religiosa com relação ao carnaval. Na Renascença, no Renascimento, meados do século XVIII, existiu já os carros alegóricos e músicas e desfiles, inicialmente com animais puxando esses carros, e aí já é o embrião do carnaval de hoje. Eu me lembro que na minha infância existiam bisnagas de plástico onde a gente enchia com água e ficava um olhando o outro, os amigos pela vizinhança jogando água. Era algo muito normal na época do carnaval. E um outro detalhe é que desde o Renascimento já existiam nessas festas o hábito de usar máscaras, de usar figuras, sempre esta questão dessa troca social, né? Dessa mudança, deste travestir de um outro personagem. Isso já era algo normal desde o Renascimento, ok? Eu também me lembro, na minha infância, que homens, hoje a gente não vê isso com frequência, mas era muito normal homens se vestirem de mulher e mulheres se vestirem de homem no período do carnaval. E uma festa que envolvia toda a vizinhança, e músicas, e comidas e tal, e também os desfiles, os blocos nos bairros, nas periferias, e isso sempre foi algo muito corriqueiro e muito bacana no período aí da minha infância que eu pude presenciar. Um outro detalhe é que na passagem do século XIX para o século XX, no começo do século XX, na segunda década, já surge aí escolas de samba, e passa a existir também marchinhas, e a partir daí começa o carnaval a tomar formas como funciona hoje, né? Começa a tomar as características de hoje. Mas a questão do curtir, a questão do beber e comer à vontade e se entregar aos prazeres da carne, aos prazeres da vida,
e curtir, isso sempre fez parte da história do carnaval. Que fosse na Europa, que fosse no período da Idade Média, que fosse no período do Império Romano e anteriormente ao grego, que fosse no período da Mesopotâmia, seja como for, a questão do curtir, do se alegrar, do se entregar aos prazeres, do hedonismo em si, a busca pelo prazer, já fazia parte do carnaval. Daí o carnaval mantém aí essas características de se fantasiar, a característica das músicas, dos desfiles, do samba, que tem a sua origem afro, que já entrou no carnaval desde o começo do século XX e veio para ficar. Então tudo isso já acabou se transformando em uma das maiores festas do planeta, que é o Carnaval brasileiro. Lembrando que o Carnaval aqui no Brasil veio da Europa, de Portugal, os nossos colonizadores na época, e aí todo esse desenvolvimento histórico e significado religioso também, para a gente poder ter aí uma noção um pouquinho da história do carnaval. Ok, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!